Nessa época do ano, o número de imóveis disponíveis para aluguel aumenta e muito em todos os estados e municípios. Isso porque vários contratos se encerram no fim do ano e os inquilinos aproveitam para entregar os imóveis antigos e alugar um novo. E aí surge a dúvida: o que diz a lei sobre as regras para contratos de locação? Para esclarecer essas dúvidas, nós convidamos o advogado Delcio de Oliveira Júnior, especialista em direito imobiliário. Boa tarde, doutor. Boa tarde, sempre um prazer atendê-lo. Bom, contrato. 30 meses é o contrato padrão ou não? Ele pode ser estipulado no acordo entre as partes? O próprio princípio que dispõe a lei diz que contrato é vontade entre as partes. Então, a regra é que se faça um contrato acima de 12 meses, até 30 meses, mas as partes podem acordar um contrato com tempo maior ou menor. É claro que, dependendo da situação, da quantidade de meses que o contrato vai vigir, ele passa de ser um contrato de locação normal para um contrato de temporada. Mas tudo isso é previsto em lei e deve ser bem observado na hora da contratação. Se a pessoa quiser fazer um contrato por 3 meses, pode? Sim, é lícito. Só que aí ele perde um pouco as características do contrato de locação normal. Ele passa mais a ser um contrato por temporada. Então, é um contrato que ele tem situações diversas das normais. Garantias contratuais, exigências contratuais, é tudo diferente do contrato normal. Vamos supor que a pessoa está num contrato de locação de 1 ano, de 30 meses, não importa, e esse contrato chegou ao fim. E ela vai querer ficar no imóvel por apenas 3, 4 meses. Dá para acordar isso entre as partes? Transformar esse contrato de locação formal que o senhor falou nesse contrato de locação temporária ou não? O ideal neste caso é deixar transmutar o contrato por prazo determinado para prazo indeterminado, aonde qualquer uma das duas partes pode rescindi-lo a qualquer momento. Então, é melhor do que transformá-lo num contrato temporada, é deixar por contrato por prazo indeterminado, aonde o inquilino pode fazer a rescisão do contrato e o proprietário também, sem qualquer dificuldade. E como faz isso, doutor? É imediato, assim, não precisa assinar nada? Se o contrato não tiver um aditivo, ele imediatamente passa a ser por contrato por prazo indeterminado. Mas caso a parte queira formalizar isso, basta um simples aditivo com uma cláusula dizendo que aquele contrato por prazo determinado transmutou para prazo indeterminado. E as garantias estarão mantidas. É óbvio que, por precaução, o proprietário do imóvel deve fazer uma notificação para os fiadores, se a garantia contratual for de fiança, para que amanhã ou depois ele tenha mantido todas as garantias que foram apresentadas no início do contratual. Doutor, e fiança é um problemão para muita gente, né? Que às vezes muda para uma cidade, não tem fiador, não conhece ninguém naquela cidade, e a imobiliária pede 2 fiadores, a pessoa não tem para quem pedir. É lícito isso, pedir o fiador, ou tem outras formas que a pessoa pode negociar para conseguir locar um imóvel? Como você mesmo disse, o grande problema hoje é conseguir alguém ser fiador, porque nós sabemos que o fiador ele tem mais responsabilidades do que o próprio inquilino, porque muitas vezes o fiador tem um único bem de família e esse bem de família, em caso de não pagamento das obrigações contratuais da locação, esse bem de família pode ser tomado do fiador. Já o inquilino não tem essa preocupação, que entendo ele um bem de família não poderá ser tomado. Mas voltando à questão da fiança, ou seja, da garantia contratual, o proprietário ou imobiliário pode exigir uma fiança ele pode exigir uma garantia que pode ser uma caução, que é a antecipação de pagamentos mediante depósito em conta corrente ou conta poupança, e pode também fazer um seguro fiança, que é normal de hoje em dia. Várias instituições financeiras oferecem esse produto de que a pessoa paga como se fosse seguro de carro, seguro de vida, ele compra um seguro fiança, ou seja, se ele não pagar, o banco garantidor irá pagar ao proprietário. É muito melhor, muito menos desgastante para todas as partes, porque a instituição financeira já tem seu grau de risco, já tem sua forma de investimento e já sabe exatamente como irá ocorrer. Para tanto, o inquilino só terá que pagar aquela taxa que o banco irá cobrar com certeza. Qual é a diferença do seguro-fiança para o depósito calção? O seguro-fiança, o inquilino irá pagar à instituição financeira o valor da apólice. A calção será feita da seguinte forma: o inquilino irá depositar em uma conta corrente estipulada pelo proprietário um valor de 1, 2 ou até 3 meses para garantir que, em caso de inadimplência, aquele valor ficará para o proprietário. Fica a questão da multa, quando, por acaso, o inquilino ou o proprietário do imóvel, o inquilino queira sair daquele imóvel antes do prazo contratado e o dono do imóvel peça esse imóvel também antes desse prazo. Como é que fica? Em relação ao proprietário pedir o imóvel, existe uma restrição.
né? É um caso excepcional, depende de uma série de situações. Quando o inquilino quer rescindir o contrato, sempre tem previsto no contrato a forma de multa. É óbvio que alguns contratos são antigos, ainda não fizeram a adequação correta, porque a Lei 8.245 teve uma alteração em relação à multa, inclusive. E, em virtude, essa alteração foi até uma adequação à jurisprudência já dominante. Não pode o proprietário ou a imobiliária exigir uma multa exorbitante, por exemplo, o pagamento do valor integral do remanescente do contrato. Então, tem que fazer uma previsão de, pelo menos, ou no máximo, 50% do prazo que tem a cumprir o contrato. Ou seja, se o contrato é 12 meses, a pessoa já morou 9 meses, faltam 3 meses. O proprietário não pode cobrar mais 3 meses de multa, ele vai poder cobrar 1 mês e meio, 1 mês de multa. Então, tudo isso tem que ser feito uma previsão dentro de contrato. É por isso que é importante, todas as vezes que o proprietário ou o inquilino forem fazer um contrato, ter acompanhamento do advogado e de um corretor de imóveis. O advogado vai ver a legalidade da questão do contrato e o corretor de imóveis vai ver toda a situação financeira e operacional do contrato. Tá ótimo, a gente tem outras dúvidas a esse respeito. No próximo bloco a gente volta a falar então. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Délcio de Oliveira Júnior a respeito dos contratos de locação que nessa época do ano aumentam e muito, né, doutor? Qual a diferença entre a revisão do aluguel e o reajuste? O reajuste é aquilo que acontece com previsão no contrato. Então, se nós temos um contrato de 36 meses, a cada 12 meses ocorre o reajuste pelo índice oficial publicado pelo governo. Já a revisão ocorre quando o contrato termina seu prazo de validade e o proprietário ou o inquilino entram com uma ação para tentar manter o contrato e, em regra, quem entra com essa ação é o próprio inquilino. Ele entra com a ação para manter o contrato e o juiz estipular o valor da locação. Porque, em alguns casos, o proprietário quer aumentar muito o valor, o inquilino não quer deixar aumentar o valor, e, neste caso, ao final do contrato, o proprietário não está obrigado a aplicar o índice oficial de reajuste. E aí vem a revisão do contrato, que é, em regra, decidido pela Justiça. Ao fazer essa revisão, então é necessário fazer um novo contrato? Ah, sim, porque estão sendo estabelecidas novas regras, novas garantias, uma nova situação contratual. Então, existe a previsão do novo valor, mas também nós temos que ver que, em uma revisão, aquelas garantias que foram ofertadas provavelmente não estarão mais vigentes. E aí tem que se fazer um contrato novo. Quando o proprietário pede imóvel, num caso de necessidade mesmo, o inquilino tem que deixar imóvel em que prazo? Isso depende da situação. Por quê? Porque quando o proprietário pede o imóvel para uso próprio, se o contrato estiver no prazo indeterminado, o prazo é menor. Se tiver na vigência de um contrato, por exemplo, de 12 meses, nem sempre ele vai conseguir a obtenção do imóvel de volta. Por quê? Porque o inquilino já fez toda uma previsão de moradia, já fez toda uma estrutura, e aí o Poder Judiciário dificilmente vai deixar que ocorra uma rescisão daquele contrato. Então, a regra é, a retomada do imóvel é contrato vencido ou contrato por prazo indeterminado que ocorre. E existe alguma outra situação onde se pode pedir o imóvel para o inquilino desocupar o imóvel? Ah, sim. Algumas situações, por exemplo, de apropriação, interdição do imóvel, que aquele imóvel vai ter que sofrer uma reforma muito grande, porque a estrutura dele não está boa, ou que efetivamente tem que fazer uma valorização. Em alguns casos até, principalmente na área comercial, ocorre a retomada quando vai fazer uma construção aumentando potencialmente a área construída ou que, na nova renovação de contrato, o valor do aluguel seja majorado de forma expressiva. Então, quando ocorrer uma situação desta, efetivamente o inquilino vai ter que desocupar o imóvel. Doutor, em alguns casos, algumas imobiliárias pedem pagamento de taxa para o inquilino. Ficha cadastral para análise se ele tem crédito ou não, até uma taxa de contrato. Isso é lícito? Essa discussão tem sido muito debatida pela Justiça, porque entre a imobiliária e o inquilino existe uma relação de consumo. E aí nós fugimos um pouco da questão do direito de locação, que é regido pela Lei 8.245, passando para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E aí a maioria dos magistrados entendem que quem contrata a imobiliária para realizar a prestação de serviço é o proprietário e não o inquilino. Então não deveria o inquilino pagar essas taxas. Mas nós temos decisões divergentes, onde nós temos tribunais que entendem que a cobrança é lícita, nós temos tribunais que entendem que a cobrança não é lícita. O ideal é que não se faça a cobrança. O ideal é que, dentro da taxa de administração da imobiliária, já esteja embutido todas essas despesas, que aí nós teríamos um equilíbrio melhor nos contratos. Doutor, para a gente encerrar, IPTU e outras taxas devem ser quitadas pelo inquilino ou pelo locatário? Isso deve ser feito uma previsão contratual. A taxa ordinária, de acordo com o artigo 23 da Lei 8.245, deve ser suportada pelo inquilino. Porém,
O IPTU e demais taxas devem ter uma previsão contratual. Por quê? Nós estaríamos fazendo uma subrogação de obrigação. E isso só é feito por força de contrato e não por força de lei. Tá ótimo. Obrigado, doutor, pela participação. Eu conversei aqui com o advogado Délcio de Oliveira Júnior, que é especialista em direito imobiliário, e conversou com a gente hoje a respeito de locação de imóveis. Obrigada pela participação. Até uma próxima.